E aí, galera, em um dos nossos últimos vídeos publicados teve o seguinte comentário: o Crispim é uma farsa, ele é apenas um personagem. Cara, logo eu que tenho ensinado homens a praticar NoFap desde 2020. Desde 2020 ensinando uma legião de homens a como recuperarem a sua energia sexual, a como recuperarem a sua virilidade, sua força física, sua capacidade mental. Eu sei que o nosso canal aqui no YouTube é um canal muito recente. Se você olhar aí, provavelmente o primeiro vídeo postado foi há 4 meses atrás. Ou seja, é de fato um canal muito recente. Mas para quem não sabe, eu já venho ensinando NoFap desde 2020, lá no Facebook. Tem aquela famosa frase, né? Quando eu cheguei ainda era tudo mato. Eu não posso utilizar essa frase, obviamente, porque antes de mim teve alguns precursores, como por exemplo o Matt, Matheus Donadelli, eu também me lembro do Daniel Pátaro, entre outros praticantes de NoFap que praticamente abriram o caminho para nós podermos passear por ele e desfrutar da prática do NoFap. Mas quando eu comecei também tinha bastante dificuldade, os conteúdos, a maioria era tudo em inglês ainda, a gente tinha que traduzir os livros, a maioria dos vídeos também era em inglês, e na época a gente tinha que ficar ouvindo ali através de legenda e entendendo como que funcionava o conceito, mas desde 2020 eu comecei a ensinar pessoas lá no Facebook. Inclusive todos os dias eu postava as minhas streaks, os pensamentos que eu estava tendo, a mentalidade minha, ou seja, todo o meu processo de transformação. Inclusive foi lá no Facebook, no ano de 2020 mesmo, se eu não me engano, no ano de 2020, aonde eu publiquei meu primeiro reboot, de 90 dias. Eu publiquei ele de 10 em 10 dias. Então esse vídeo que vocês já assistiram aí, onde eu conto sobre o meu reboot, essa galera já recebeu de primeira mão lá em 2020 ainda, quando eu completei os meus primeiros 90 dias. Ou seja, desde 2020 ensinando pessoas. Eu me lembro que depois de ganhar bastante notoriedade por conta da minha oratória, do meu conhecimento lá no Facebook, uma pessoa muito próxima de mim, depois de eu comentar sobre esse movimento NoFap, explicar toda a filosofia, olhou para mim e disse: Crispim, você precisa criar um canal no Instagram. Você precisa falar isso para o mundo, expor esse conhecimento, você fala bem, fala de uma forma que as pessoas conseguem ouvir e entender, de uma forma persuasiva. Então você precisa compartilhar essa informação com as pessoas. Foi então no ano de 2022 que eu criei a página lá no Instagram, ensinando sobre NoFap. Hoje já somos uma comunidade lá de 30 mil seguidores. Homens que de fato decidiram romper com o vício e pessoas que estão se interessando pelo movimento NoFap, buscando o desenvolvimento pessoal, a clareza mental, a conexão muito maior com Deus. Depois de criar então o canal no Instagram, ensinando várias pessoas, já dei várias mentorias, já fiz muitas lives, já lancei 7 livros sobre NoFap. E aí depois de um período de tempo, uma outra pessoa próxima a mim falou: Patrick, você precisa criar um canal no YouTube, cara. O conhecimento que você tem, a forma que você explica com uma clareza, com uma exatidão, a prática que você vive literalmente na prática, você precisa compartilhar com as pessoas. Tem um mundo esperando a sua voz. Foi então que eu tomei a decisão, depois de muita gente falarem que eu precisava criar um canal no YouTube, foi que eu tomei a decisão: vou criar então um canal no YouTube. E aí sim comecei a ensinar NoFap no YouTube e hoje nós já estamos chegando a quase 3 mil seguidores. Inclusive, se você não é um inscrito nesse canal, já quero convidar você para começar a ser um inscrito. Se você é homem, se você é mulher que está buscando desenvolvimento pessoal, eu convido a se juntar à nossa Alcateia. Um grupo seleto onde pessoas estão buscando desenvolvimento pessoal, rompendo com a Matrix e com esse sistema que tenta drenar a nossa energia. Então comecei o canal no YouTube e comecei a ensinar, e já estamos quase chegando a 3 mil, e a meta nossa para esse ano é chegarmos a 5 mil inscritos. E eu conto com você divulgando, curtindo, deixando seu like e comentando, porque de fato, eu sou sincero para vocês, eu não sou uma fraude. E aproveitando esse vídeo eu quero explicar então 4 tópicos do porquê eu não sou uma fraude, tá? Porque uma fraude não se sustentaria por tanto tempo. Então primeiro, vamos lá, um personagem não sustenta uma rotina de guerra, tá? Um personagem, ele não sustenta uma rotina de guerra. Ele não vai, cara, manter uma disciplina constante, ele não vai praticamente acordar todos os dias antes do sol nascer, ele não vai ter uma disciplina com alimentação. Se vocês não sabem, a minha alimentação ela é muito rigorosa, eu tenho 2 refeições por dia só, mas são refeições completamente com muita vitamina, com muita proteína, com muito produto de origem animal, ou seja, a minha dieta é muito limpa. Mas assim, obviamente eu não fico expondo para vocês tudo que eu faço, toda a minha rotina, porque até mesmo eu não quero ser uma celebridade. Uma celebridade, sim, vai buscar o palco, vai buscar os aplausos das pessoas. Eu não. Eu criei uma comunidade onde eu quero ensinar a vocês
a romperem com o vício. E é o que eu tenho feito nesse canal, é o que eu tenho ensinado a vocês. Então, primeira coisa que eu falei para vocês, um personagem ele não sustenta a rotina de guerra, tá? Manter a disciplina constante, acordar antes do sol, ter uma disciplina com atividade física, correr todos os dias, ter a disciplina de gravar para vocês todos os dias também. E uma outra coisa, a minha disciplina, como eu falei para vocês, ela não tem palco, tá? Quando vocês me veem tendo esses resultados benéficos da prática do NoFap, existe todo um bastidor por trás. Quando vocês enxergarem algum sucesso meu, tem um bastidor por trás de muita luta, de muita disciplina, de muita dedicação. A quantidade de livros que eu já li de 2020 para cá foram milhares e milhares de livros, sempre atualizando, buscando conhecimento. Então assim, a gente não fala da boca para fora. Eu estudo e estudo muito. Segundo motivo do porquê eu não sou uma farsa, então. Eu não criei um personagem, muito mais do que isso. Eu criei um exército de pessoas. Um exército de pessoas que estão buscando o crescimento pessoal, o desenvolvimento, a conexão com Deus. Imagina comigo, a quantidade de pessoas que já foram tocadas pelo NoFap. Desde a época que eu comecei a ensinar lá no Facebook, com milhares de relatos, milhares de pessoas curtindo, comentando, compartilhando as streaks dele, servindo como modelo, como um exemplo, e depois lá no Instagram, com mais de 30 mil seguidores também, entendendo a metodologia, assistindo as lives, assistindo as aulas, e depois agora no YouTube também assistindo todo esse conteúdo que eu já gravei para vocês. Ou seja, eu não criei um personagem, eu criei um exército e você também faz parte desse exército. E por isso que eu estou recrutando e chamando soldados que de fato querem vencer a pornografia e a masturbação. E outra, nós não servimos ao sistema, nós servimos somente a Deus. E nós só vamos nos curvar para Deus. Para sistema nenhum sistema vai nos calar. Então um personagem, ele finge, eu criei uma multidão de pessoas que seguem hoje a prática do NoFap. Empresários, jogadores de futebol, obviamente não profissionais, mas de várzea, atletas olímpicos também, que competem na região, já ajudei milhares a vencerem o vício em pornografia e masturbação e conseguirem recuperar de fato a sua vitalidade, sua força física. Já ajudei milhares de empresários, milhares de pessoas anônimas também. Obviamente, todas tiveram resultados e tiveram uma mudança significativa em suas vidas. Terceiro, sabe quem que é personagem? Quem vive de filtro. Quem na segunda-feira posta uma fotinha treinando, na terça posta uma foto motivacional, na quarta recai e começa com vitimismo. Eu recaí, eu sou um fraco, eu sou isso, eu sou aquilo. NoFap não aceita vitimista. Se você se comporta como vitimista, você de fato vai ser uma vítima do NoFap. Eu, na verdade, vivo de propósito. E eu estou aqui para chamar uma multidão, um exército de homens que de fato querem se levantar. E vou ser sincero para vocês, o canal não vai acabar por causa disso. Muito pelo contrário, eu vou botar pressão e muito mais do que isso. Nós vamos começar com programas novos. Está para iniciar um podcast na montanha, onde nós vamos falar sobre NoFap, transmutação, todas as dúvidas no alto de uma montanha. Um clima bem estoico e de fato de pessoas que querem sair de dentro da caverna, de fato querem mudar as suas vidas. Quarto ponto, uma fraude não sustenta a dor. Imagina comigo, desde 2020, ouvindo milhares e milhares de histórias, pessoas que de fato achavam que estavam no seu limite, no fim da sua vida, casamentos que foram restaurados, pessoas que literalmente saíram do fundo do poço, pessoas que tiveram sua empresa quebrada, jovens que estavam em extrema depressão. Imagina comigo muitas vezes ouvindo as histórias dessas pessoas, porque literalmente NoFap transforma vidas. E a pornografia é a podridão, é você ouvir histórias que muitas vezes embrulham o estômago, de pessoas com fetiches, com patologias que o vício acabou causando. Então, de fato, uma fraude não sustenta a dor. Eu já teria desistido há muito tempo. E o quinto tópico, para finalizar, se eu fosse uma fraude, eu já tinha desistido há muito tempo. Imagina comigo, desde 2020, primeiro, se o NoFap não trouxesse benefícios, eu seria o primeiro a ter parado de praticar. E outro, se o NoFap de fato não trouxesse resultados, eu jamais iria expor a minha imagem de lutar contra uma indústria que é gigantesca, de uma indústria que praticamente é quase indestrutível, digo quase porque Deus é mais poderoso do que essa indústria, mas uma indústria totalmente suja, que lucra bilhões e bilhões de dólares em cima do vício de vocês, em cima dos seus desejos, dos seus fetiches que também foram desenvolvidos e criados pela própria indústria. Eu já teria desistido há muito tempo. Mas não, eu sei por quem eu fui chamado e eu sei do qual o propósito eu tenho. Eu não tenho medo das pessoas, eu não tenho medo de hater, não tenho medo de quem tenta me atacar. Eu só preciso de duas coisas, de Deus e do povo. Deus eu já tenho e o povo é vocês. Então, NoFapers,
É hora de se levantar, é hora de erguermos as nossas vozes e de fato nos posicionarmos. Nós somos praticantes de NoFap, não nos envergonhamos dessa prática e de fato ela muda e transforma vidas. Se você é um NoFapper, me siga e eu gostaria que você deixasse o seu comentário aí também.